Se eu te dissesse que existe dentro de você uma força silenciosa, que muitos enxergam como um fardo, mas que pode ser a chave para liberar todo o seu potencial. Essa força se chama ego, mas não o ego pequeno, mesquinho e destrutivo, que vive nas sombras da arrogância. Estou falando de algo mais profundo. O ego como energia vital, como motor que pode tanto te erguer ao topo quanto te arrastar para o abismo. A vida inteira a sociedade tentou nos ensinar que o ego é um inimigo. Desde crianças ouvimos frases como: divida com seu irmão, não seja egoísta. Pense primeiro nos outros. E sim, há sabedoria em cultivar empatia e compaixão. Mas há também um erro gigantesco: condenar o ego como se fosse um veneno absoluto. O que nunca nos disseram é que o ego, na verdade, pode ser uma ferramenta. E como toda ferramenta, depende de como você a usa. O ego pode ser uma chama que ilumina ou um incêndio que destrói. Pode ser o impulso que faz você perseguir seus sonhos ou o veneno que cega seus olhos diante da realidade. Tudo está no equilíbrio. Um exemplo moderno disso aparece em histórias que atravessam gerações. Seja em livros, filmes ou até mesmo em animes e mangás. Pensa em personagens que carregam dentro de si uma ambição quase incontrolável. O que os move é o ego. Não o ego da vaidade superficial, mas o ego entendido como desejo profundo de se tornar mais do que se é hoje. O ego pode se manifestar na busca por excelência, no não aceitar uma vida medíocre, no querer deixar uma marca no mundo. E é aí que entra a pergunta que poucos ousam fazer. Será que ser egoísta sempre foi algo ruim? Ou será que fomos condicionados a acreditar nisso porque uma sociedade de pessoas sem ambição é mais fácil de controlar? O verdadeiro ego, quando usado como aliado, não é sobre desprezar os outros. É sobre não se desprezar. É sobre olhar para o espelho e assumir: eu mereço crescer. Eu mereço lutar pelos meus sonhos. Eu mereço viver uma vida que faça sentido para mim. Mas, como todo poder, ele tem seu lado sombrio. O ego também pode se transformar em prisão. É quando você passa a acreditar que é melhor do que todos, que não precisa aprender, que nunca erra. É o ego inflado que não aceita críticas, que se recusa a ouvir, que vê inimigos em todo lugar. Esse é o ego que consome, que destrói lares, amizades e carreiras. Esse é o ego que corrói por dentro. A jornada de cada pessoa é encontrar o ponto de equilíbrio. Usar o ego como combustível, mas não como corrente. Aprender a dizer não quando o mundo inteiro exige que você se curve, mas também saber ouvir o não da realidade sem quebrar por dentro. Na prática, isso significa assumir responsabilidades. Significa não culpar o mundo por cada derrota, mas encarar os próprios erros de frente. O ego saudável não é o que coloca você acima de todos. É o que coloca você contra a sua versão de ontem, numa batalha constante por evolução. Essa é a verdadeira guerra, não contra os outros, mas contra a sua própria mediocridade. Agora que entendemos que o ego não é apenas uma maldição, mas também uma possível bênção, precisamos ir mais fundo. Porque falar de ego é, no fundo, falar de ambição. E a ambição é o que diferencia quem apenas sobrevive de quem realmente vive. Imagine o ego como uma espada. Nas mãos de um guerreiro disciplinado, essa espada é usada para proteger, conquistar e abrir caminho para o futuro. Mas nas mãos de alguém cego pelo orgulho, essa mesma espada corta de maneira descontrolada, ferindo aliados e destruindo tudo ao redor. O problema é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a segurar essa espada. Elas crescem ouvindo que é melhor escondê-la, que é mais seguro viver sem arriscar, que é mais prudente não sonhar alto. E assim, passam a vida inteira guardando o ego numa gaveta, enquanto a chama que poderia transformar suas vidas vai se apagando pouco a pouco. Mas eu vou te dizer algo: não existe grandeza sem ego. Não existe conquista sem um certo nível de egoísmo consciente. Egoísmo consciente não significa passar por cima de todos, mas significa compreender que se você não cuidar da sua vida, ninguém vai cuidar por você. É ter a coragem de dizer: eu não vou aceitar menos do que aquilo que sei que posso ser. É dizer não
quando o mundo inteiro exige que você se sacrifique em troca de nada. É proteger sua energia, sua saúde mental e sua visão de futuro. Se você observar os maiores criadores, atletas, filósofos, líderes, todos tinham um ego forte. Não porque se achavam melhores, mas porque se recusavam a viver uma vida vazia. O ego era o lembrete de que eles tinham algo único a entregar ao mundo. Mas o que acontece quando esse ego foge do controle? Ele se transforma em soberba. A pessoa passa a acreditar que não precisa mais aprender, que já sabe o suficiente, que nunca erra. Esse tipo de ego não constrói. Ele apodrece. Ele fecha portas, destrói amizades, afasta oportunidades. E é por isso que, no caminho da vida, a verdadeira sabedoria está em aprender a domar essa fera. Nem eliminar o ego, nem deixá-lo dominar, mas usá-lo como combustível para a jornada. O ego saudável é aquele que se manifesta na disciplina, que faz você acordar cedo quando o corpo pede mais sono, que faz você estudar enquanto todos ao redor perdem tempo, que faz você treinar enquanto outros preferem se conformar. Esse ego não é vaidade, é compromisso consigo mesmo. E, ao mesmo tempo, é preciso lembrar, você não vive sozinho no mundo. Ego saudável não ignora a existência dos outros, mas também não permite que a opinião dos outros defina sua vida. É o equilíbrio entre respeitar e se respeitar. Na prática, como isso se traduz? É saber priorizar seu crescimento sem se culpar. É reservar momentos de solitude, mesmo quando todos exigem sua presença. É escolher amizades que elevam sua energia em vez de sugar. É trabalhar nos seus sonhos mesmo que ninguém acredite neles. O ego saudável é como um farol. Ele não grita, não invade, não humilha. Ele apenas brilha. E quem precisa desse brilho, encontra o caminho. O convite que eu te faço é: pare de temer o seu ego. Use-o como aliado. Reconheça seus limites, mas não se esconda atrás deles. O mundo já está cheio de pessoas que desistiram de si mesmas. Não seja mais um. No fim das contas, ser egoísta do jeito certo é viver a sua vida para você, sem pedir desculpas por querer crescer. É lutar pelos seus objetivos sem perder a humanidade. É não se trair em nome de uma falsa bondade. E lembre-se, não existe nada mais trágico do que desperdiçar a vida tentando agradar todo mundo. No fundo, o ego não é seu inimigo. Ele é o lembrete constante de que você nasceu para algo maior. A questão é, você vai deixá-lo te controlar ou vai aprender a guiá-lo? Essa é a escolha que separa quem vive como espectador daqueles que assumem o papel principal da própria história.